pode cumprimentar o irmão que está do seu lado. Diga para ele, que bom que você veio. Que bom que nós viemos, que bom que eu vim. Aleluia. Obrigado, queridos. Muito obrigado, Felipe. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que nós viemos, queridos. É sempre uma honra e um privilégio. Aleluia. Pode se assentar. Bom, eu queria começar me apresentando. Algumas pessoas não me conhecem. Queria dar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Você que já está aqui com a gente há 7 anos. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Maria Luísa, esposa do Marco Antônio. Sou filha dessa casa, aleluia. E o pastor me incumbiu da missão de trazer um pouquinho a respeito da palavra para vocês nessa noite. E orando ao Senhor, pedindo uma direção para Ele a respeito do que trazer mesmo como alimento nessa noite. O Senhor colocou no meu coração uma matéria do Rema. Nós estávamos falando a respeito dos valores do ministério. A irmã Janete trouxe para a gente também uma das matérias do Rema, se eu não me engano. E eu tive no coração de trazer essa matéria, mas eu quero deixar bem claro para você que a gente não pode usar nomenclatura aula demonstrativa, até porque eu não sou uma professora do Rema, amém? Mas o Rema, ele é uma escola interdenominacional, que quer dizer que qualquer pessoa de qualquer denominação pode fazer essa escola. No Rema, queridos, existem 24 matérias, a qual você vai ser altamente alcançado, ricamente abençoado, instruído a respeito de muitos assuntos. E eu quero também deixar claro para você que eu não vou conseguir esgotar o assunto que eu quero trazer nessa noite em apenas 40, 50 minutos, até porque cada matéria do Rema, ela é composta por 7 aulas e 2 períodos de aulas. Então, 7, 7, 14, não pulei essa aula, aleluia. Então, a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir descorrer a matéria toda em uma aula. Uma aula não, em uma ministração. Mas o assunto que eu tenho no meu coração para trazer para vocês é uma matéria do Rema que chama Submissão e Autoridade. Gosto muito dessa matéria, entendo o tempo que nós estamos como igreja, um tempo de avanço, de crescimento. E o engraçado é que quando a gente já ouve esse tema, submissão e autoridade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como está o nosso coração. Porque se de pronto o seu coração já se inflama ouvindo sobre isso e pensa, não, submissão não. O pastor falou para ela falar a respeito de alguma coisa, conversei com ele lá dentro, ele está sabendo de alguma coisa. Não, queridos, faça a leitura do seu coração e do meu coração, amém? Porque nós somos tendenciosos, como um mecanismo de defesa, já nos armar. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, não sei quem criou, poderia ter sido eu, mas não fui, que fala assim, que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sabe, queridos, então, que nessa noite você não tente nem argumentar contra o Espírito, nem contra as direções que o Senhor vai dar, nem contra os comandos, mas que você tente trazer mesmo para o seu contexto de vida e pense aonde eu posso melhorar com relação a esse assunto, amém? Para a gente começar a falar disso, abra comigo, por favor, em Romanos, Não abre Romanos, não. Aleluia. Para a gente entender um pouquinho a respeito do que é a submissão, primeiro a gente precisa entender o que não é a submissão. Sabe, queridos, porque a gente aprende, submisso, a mulher submissa ao homem, submisso. E quando a gente ouve essa palavra, de pronto a gente já pensa numa posição de inferioridade. E para a gente falar a respeito de submissão, primeiro a gente precisa entender o que ela não é. E submissão não é uma posição de inferioridade, amém? Apesar de parecer a palavra lembrar, mas não é. Na verdade, a submissão, ela é uma atitude do coração. É se submeter a uma missão, renunciar à própria vontade. Em João, capítulo 6, versículo 38, a gente já vê bem explicadinho a respeito disso. Queria que você abrisse comigo e a mídia projetasse para mim, por favor. Sabe, queridos, nós estamos submissos a uma missão. E eu queria que você pensasse a respeito disso. Uma vez que nós confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós garantimos, de certa forma, a nossa salvação. Não é uma garantia, porque a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A gente aceitou, está tudo bem, está lindo e está maravilhoso. Mas é a nossa caminhada cristã que vai determinar de fato se a gente vai finalizar muito bem essa carreira, amém? Para garantir essa salvação. Então a gente realmente está, de fato,
submissa a uma missão. E o que seria a nossa missão hoje? Olhar para as cadeiras do lado e ver que aquela pessoa que você gostaria que estivesse sentadinha do seu lado ainda não está. Uma das nossas missões também é saquear o inferno e povoar o céu, queridos. Porque um dia nós somos alcançados por essa palavra. Mas existem muitas pessoas que ainda precisam daquilo que a gente tem ouvido nesse lugar. Existem muitas famílias, existem muitos homens e mulheres de Deus com chamados poderosos que precisam, de fato, estar sentado aí, sendo alimentado daquilo que a gente tem sido alimentado nesse lugar. E em João, capítulo 6, versículo 38, fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Renunciar à própria vontade, queridos, é ser submisso, é estar submisso. E entender que, como diz a Bíblia, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Por mim, hoje, eu não estaria aqui ministrando. Falei, pastor, se possível, faça de mim esse cálice, uma semana abençoada, muitos relatórios maravilhosos, aleluia, pela fé. E hoje eu botei minha alma no lugar, minha carne no lugar, e eu falei, não. Falei, a gente não está mais na posição de não estar submissa às direções que o pastor tem tido nesse lugar, querido. Nós não estamos mais nessa condição de poder negar aquilo que tem vindo à nossa mão para fazer, porque a submissão também é obediência aos comandos, às direções, amém? Agora sim, Romanos capítulo 13, versículo 1. Abra comigo. Como diz o pastor, confira na sua Bíblia tudo que é dito nesse lugar. Veja no telão, mas confira também, queridos, para vocês verem que não é nada de nós, amém? Essa matéria, submissão e autoridade, Romanos 13:1, praticamente é o carro-chefe dessa matéria. Que é aquela passagem que fala assim, que toda autoridade é constituída por Deus. Sabe, queridos, todo o cargo de autoridade e hierarquia foi constituído por Deus, para que houvesse ordem. Em Isaías, capítulo 45, versículo 18, abra lá comigo. A Bíblia diz assim, que ele não criou para ser caos. Projeta para mim, por favor. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu quero ficar só com essa parte do caos. Em Êxodo, queridos, capítulo 18, abra lá comigo. Vou abrir aqui com vocês. Aleluia. Êxodo 18, eu vou explanar para vocês a respeito do contexto, do que quer dizer. Aqui, deixa eu ver de onde que eu começo, de onde que eu continuo. O contexto aqui é o seguinte, Moisés, ele estava sobrecarregado, se assim eu posso dizer, com muitas coisas para resolver, com muitos afazeres. E o sogro de Moisés, no versículo 17 em diante, diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu quanto este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Aí na continuação ele fala, procura dentre eles, no meio do povo, homens de boa reputação, que aborreçam a avareza. Daí ele vai instruindo Moisés a respeito de colocar como chefes de 1.000, chefes de 100.000. Sabe, queridos, como eu disse, a hierarquia, a autoridade, ela foi constituída por Deus para que houvesse ordem. E quando a gente olha para nós, para a nossa vida, para o contexto em geral, em tudo na nossa vida existe hierarquia. Em tudo na nossa vida existe estar submissa a uma autoridade. Amém? E a continuação, fala sobre isso, sobre levantar pessoas, mas eu achei interessante que a posição que Moisés estava, ele poderia muito bem dizer para o sogro dele, olha, eu sei o que eu faço, eu que sei o que eu acho que é melhor. Não, queridos, houve humildade da parte de Moisés em ouvir aquilo que o sogro dele estava falando. E eu me lembrei de um texto em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Sabe, queridos, Deus, ele levanta homens e mulheres
que já passaram por caminhos que a gente ainda não, que já viveram coisas que a gente ainda não, e que vão ser mesmo resposta de oração para algumas coisas que a gente precisa. E nem sempre a submissão, ela deve vir com esse peso de, eu estou debaixo. Porque não é essa a intenção. Não é esse o intuito. Pelo contrário, existe cuidado em estar debaixo. Existe esse cuidado mesmo da parte de Deus, da parte da liderança, em você estar submisso a algo. Como um guarda-chuva num tempo de chuva. Você está debaixo dele, nem por isso você é menos do que ele. Pelo contrário, você está guardado por ele. Você está sendo protegido por ele. Amém? Aleluia. Vamos dar continuidade. Como eu li em Romanos 13:1, a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. E, na verdade, ela é sim constituída por Deus. O cargo de autoridade foi constituído por ele. Mas quem vai ocupar esse cargo, na verdade, quem escolhe somos nós, amém? E quando você olha para a sua vida, foi Deus que constituiu, sim, mas quem é o cabeça sobre a minha vida na minha casa é o meu esposo abaixo de Deus, amém? E quem escolheu foi eu, não foi Deus. Quando você olha para o contexto da sua vivência mesmo, trabalho, prefeito, enfim, todas as coisas, pastoreio. Aí você pode pensar, Malu, mas eu não escolhi o pastor. Escolheu, queridos. A partir do momento que você veio até essa igreja, decidiu se congregar nesse lugar, você escolheu essa autoridade sobre a sua vida. Esse casal pastoral. Então, na verdade, esse cargo, essa posição, quem define somos nós. Então, hoje, eu escolhi o Marco, está escolhido, não tem como voltar atrás, aleluia. Você já escolheu. Aí hoje, sendo detentor da palavra, você pode pensar, Malu, mas se eu soubesse a respeito disso, talvez eu não teria escolhido assim. Enfim, queridos, entenda algo. Uma vez que você é a detentora da palavra na sua casa, marido, mulher, filhos, porque a gente tem todos esses contextos, esposas que vêm, o marido não, ou vice-versa, filhos que chegaram primeiro que os pais. A Bíblia nos garante que nós somos a autoridade. A Bíblia nos fala que foi nos dado o nome que está acima de todo nome, queridos. E esse nome pode ser usado por você. Você é a autoridade na sua casa, uma vez que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Você é a autoridade no seu lar para declarar sobre a vida do seu cônjuge. Você é a autoridade sobre a vida dos seus filhos, no seu local de trabalho. Se você é aquele que aceitou Jesus, aquele que é filho, que é pertencente a esse reino, você é a autoridade naquele lugar. Você pode usar desse nome. E na igreja, tá muito fácil pra gente, né, pastor? Tendo um casal pastoral desse na igreja, tá tudo certo, tá tudo bem. É só se manter na posição de obediência, amém? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, abra lá comigo. Aqui, na verdade, é o único cargo de autoridade que não é nós que definimos. Aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é o primeiro mandamento da Bíblia com promessa. Porque nós não escolhemos, queridos, o nosso pai e a nossa mãe. Então, é Deus mesmo quem dá de presente, aleluia, dona Selma, receba a Malu. De fato, é o único que a gente não escolhe. Mas é o que também tem garantias, queridos. É o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Então, Malu, você nem sabe o que eu passo lá em casa, você nem sabe o que eu vivo com meu pai e com a minha mãe, enfim. Honre, queridos, honre. Obedeça, seja submisso, ore por eles, porque a Bíblia fala assim que Satanás, ele cegou o entendimento. Então não adianta você querer do seu familiar a revelação, o entendimento que você tem a respeito da palavra. Então o que nos cabe diante de uma situação dessa? O que nos cabe é orar. E não entenda isso como pouca coisa não, pelo contrário. A oração, ela move os céus, queridos. O que nos cabe é orar. É declarar que os olhos do entendimento vão ser iluminados, que eles vão conhecer a respeito dessa palavra, que eles vão estar aí sentadinho do lado de vocês, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um versículo tão lindo, um versículo tão ouvido, tão falado, mas você já ouviu o poder dessa palavra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, que privilégio nos dias de hoje
Você olhando aí fora as mídias, não muito longe do bairro, os vizinhos, você vê que privilégio que é poder de fato vivenciar essa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, não traga serviremos para futuro, não, é servirmos para o agora mesmo. Amém? Aleluia. Um coração submisso, querido, ele é provado na adversidade. Eu vou explanar 2 textinhos com vocês, seja rápido comigo, porque agora nós temos cronômetro, aleluia. Marcelo não ligou, né? Vai, pastor, fica de olho aí para mim, tá bom? No relógio, amém. 1 Reis, capítulo 19, abra lá comigo. Aleluia. 1 Reis 19, capítulo 20. Perdão, capítulo 19, versículo 20. Eu quero explanar rapidinho esses 2 versículos com vocês. Abra também já de uma vez, deixa o dedinho lá, em Mateus capítulo 8, versículo 21. Então a gente vai falar um pouquinho de 1 Reis e Mateus 8, 21. Pode deixar só a 1 Reis aqui na tela por enquanto. Porque eu disse para vocês que um coração submisso ele é provado na adversidade. Em 1 Reis 19, 20 e 21, a Bíblia diz assim: Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixai-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. E em Mateus, capítulo 8, versículo 21, vocês colocaram o dedinho lá? Deixa eu abrir aqui. As 2 mãos é uma benção. Aleluia. Capítulo 8, versículo 21. Diz assim: E o outro dos discípulos lhes disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar a meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Sabe, queridos, eu trouxe essas 2 histórias, que é interessante que no primeiro, em 1 Reis, ele tem uma permissão. Vai e volta. Ele deixou ele fazer o que ele precisava fazer, o que ele queria fazer. E em Mateus, a permissão foi negada. E se você parar para analisar, meu Deus, ele está pedindo para sepultar o pai dele. Lícito, como muitas coisas são lícitas, queridos. Como muitas coisas que nós pedimos, que nós precisamos, são lícitas. Sabe, mas por que o coração ele é, de fato, demonstrado na adversidade? Porque vai ser no não do pastor, vai ser no fica da liderança, vai ser no hoje não, vai ser no agora, que vai ser provado o nosso coração. Sabe, muitas vezes serão coisas lícitas, mas é um aniversário, é alguma coisa, e o pastor vai ter a direção de falar para você: não, hoje você fica, hoje você não vai. Sabe, queridos, porque a gente tem que fazer a leitura do nosso coração e entender a respeito disso, para quando acontecer situações como essa, você não ficar igual um siri na lata, revoltado, sabe? Eu e o Marco, a gente passou por uma situação dessa. A gente tinha um amigo que morava fora do Brasil. Naquela época a gente estava passando por uma situação financeira bem complicada. A gente já tinha chegado nesse lugar e ele fez uma proposta para o Marco de ficar 3 meses. E quando o Marco veio e falou com o pastor, todo empolgado: pastor, vou para fora, vou ganhar, e vai solucionar meu problema por hora, minha vida financeira, o pastor falou: não, eu não tenho a direção de você ir. Pensa, queridos: mas pastor, mas eu estou passando por isso, mas está acontecendo isso, mas o senhor não está na minha casa, o senhor não sabe das minhas contas. Não. Quantos nãos tem nos salvado, queridos? Quantas agora não, mais tarde, depois, você não é todo mundo, você não vai, tem nos salvado, queridos. Se o Marco de repente tivesse ido para lá, o que seria da gente? Talvez nem casado a gente tivesse mais. Quantas coisas poderiam ter acontecido com ele? Mas não, quando você se submete a um pastoreio, se submete a uma igreja local, você está guardado, queridos. Você está preservado. Existem homens e mulheres de Deus nesse lugar que oram, que zelam pela sua vida.
que se preocupam com o que você tem ouvido, com o que você tem aprendido, porque de verdade o desejo do nosso coração é que você pegue essa palavra e corra a sua carreira, queridos. Nós não estamos aqui utilizando ninguém, como é uma frase do ministério. Nós não usamos pessoas para que o ministério cresça. Pelo contrário, nós usamos o ministério para que você cresça, para que você avance. Porque nós entendemos que uma pessoa a mais nesse lugar, ouvindo a palavra, é uma família mais liberta, é uma família mais crescendo, avançando, rompendo, amém? Aleluia. Vamos lá. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Abra comigo. Como diz a Aline, vocês estão muito silenciosos. Pode dar uns glória aí para me ajudar, aleluia. Eu sei, queridos, que como a gente aprende nesse lugar, existem noites que a gente não dá carreira, não voa cadeira, mas é por dentro mesmo, sabe? E é exatamente isso que eu quero. E eu creio que é isso que está no coração de Deus para esse tempo, para que você se estruture por dentro. A Maria falou sobre edificar pessoas, é um dos valores do ministério que eu gosto bastante. E edificar é exatamente isso, queridos. É pegar cada uma dessas ministrações, dessas palavras que têm sido liberadas nesse lugar e construir, sabe, um lugar sólido para que você cresça e avance em nome de Jesus. Colocou lá? Romanos 13. Não sei se eu falei. Falei, né? Aleluia. Vamos lá. Diz assim, 1 e 2. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 1 e 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Sabe, queridos, muitas pessoas têm dificuldade em entender esse princípio de autoridade, em entender a questão da hierarquia e da obediência. E pode cair no ledo engano de falar, Malu, mas se o pastor mandar, eu faço. Se o pastor der a direção, eu executo. Se ele falar, eu respondo. Mas liderança não. Hoje, eu e o Marco estamos à frente do diaconato. Mas a pessoa que vos fala, antes de estar à frente do diaconato, era submissa a Aline e a Sandra. Elas eram as nossas líderes do diaconato. E o que a gente precisa ter muito bem resolvido dentro da gente, querido? O pastor, ele não faz nada sem antes orar, sem ter uma direção. Tanto que você pode perceber que nesse lugar ainda não existem líderes de casais, ainda não existem líderes de jovens, porque o pastor, ele não vai se mover pela necessidade que a igreja está apresentando. Ainda que seja lícito, ainda que seja necessário, mas ele só vai levantar quando Deus comunicar ao coração desse casal que é a hora de levantar determinada pessoa. Então entenda que quando a liderança falar com você, é o próprio pastor, e como diz aqui, é o próprio Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. É Deus quem estabelece reis, toda autoridade é constituída por Ele, queridos. Então guarde mesmo o seu coração, entenda que é o próprio Deus falando comigo, ainda que não seja tão legal, ainda que na hora, né? A Bíblia fala que toda correção na hora que é recebida, ela não é recebida com um sorriso de cabo a rabo mesmo. Mas toda correção, queridos, ela tem um fim proveitoso. Como diz a palavra, toda a escritura, ela tem um fim proveitoso. Para tudo, queridos. Tudo que eu vivencio nesse tempo, tudo que eu tenho aprendido nesse tempo, desde quando eu cheguei até agora, eu falo para o Marco que até aquilo que é mais desafiador para mim, eu penso, Pai, como eu posso tirar alguma coisa disso para o meu crescimento? Eu brinco com a Dora Aventureira porque eu ainda não descobri um exemplo melhor, mas a Dora Aventureira, ela é o melhor exemplo para mim, queridos. Porque ela anda com a mochilinha dela nas costas e conforme ela vai precisando, ela vai tirando as ferramentas. Entenda mesmo esse tempo que você tem vivido nesse lugar como um lugar onde você tem pego as ferramentas que você precisa para a próxima estação. Porque você só vai passar de fase aprovado nessa.
como um jogo de videogame. A gente só passa para a próxima fase quando a gente passa aprovado nessa, queridos. Porque querer passar para a próxima fase sem aquilo que essa fase tem nos dado de aprendizado, tem nos fornecido de ferramentas, de habilidades, daquilo que a gente precisa, é um grande risco. Porque vai chegar lá na frente e você vai perceber que aquilo que você precisava ficou lá atrás. E pelo contrário, eu posso te dizer que nem vai chegar lá na frente. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Para que a gente chegue lá, a gente precisa mesmo de fato ser aprovado nessa. Amém? Mateus, capítulo 10, versículo 40. Abra comigo, por favor. Aleluia. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Sabe, queridos, quando você faz a escolha de vir até esse lugar e receber da vida das unções que tem passado aqui, você está recebendo da vida do próprio Deus. Você não está recebendo da Malu, você não está recebendo da Maria, da Aline, nem de ninguém que passa aqui, da Janete, pelo contrário. A Bíblia, ela fala assim que o ferro, com o ferro se afia. Eu sei que é um desafio muitas vezes, a gente tem as nossas predileções, está tudo bem, a gente se identifica mais com A e com B, está tudo bem. Eu também adoro receber da vida das pessoas, mas eu já entendi que é necessário, porque para o crescimento da igreja, para que a igreja avance, para que o corpo de Cristo cresça, é preciso que todas as unções, elas passem por esse lugar. Porque como num corpo físico, se uma perna cresce mais que a outra, se um braço cresce mais que o outro, então a gente precisa de fato daquilo que você carrega. Então esteja mesmo submissa a essa palavra, aquilo que Deus tem comunicado, as autoridades que o Senhor tem levantado, para que você frutifique e multiplique em nome de Jesus. Eu até pedi para a Cris colocar uma imagem para mim, né, Cris? Já ia me esquecer. Ela vai deixar ali a imagem e eu já vou falar um pouquinho dessa imagem com você. Depois você apaga, Cris, muito lindo. Tá vendo como a gente precisa das unções? Queridos, a Cris, ela é formada na Faculdade da Graça. Quando caiu isso no colo dela, ela não sabia nem mexer em nada disso. E todos os cartazes que a gente coloca aqui, de todos os cultos, de todas as ministrações, quem faz é ela. Então, às vezes você pode olhar e falar, nossa, ou nunca nem pensou, quem faz isso? Mas existe alguém que tem gastado tempo, que tem investido em aprender, em saber mais a respeito das coisas, para que você receba de forma ainda melhor. Existem pessoas que oram, que estudam, que investem em livros, pessoas que eu sei que está sentado aí, que tem investido no Rema. Sabe, queridos, a gente não fala do Rema porque a gente recebe uma porcentagem de valor do Rema. Pelo contrário, a gente não recebe nada no Rema. Nada, nada, nada. Não existe nada que a gente receba financeiramente do Rema. Nós servimos como monitoria, servimos de forma voluntária, porque a gente não recebe pagamento. Mas quando você investe, querido, você está investindo na sua própria vida. Então, era um dos slogans também do Rema, que tempo de preparação não é tempo perdido. Porque quando as circunstâncias vierem, quando as coisas acontecerem, você vai precisar desse estoque de solução dentro. Dessas palavras que você tem aprendido. Porque é nesse tempo de adversidade que essas palavras vão te manter de pé, convictos daquilo que você tem ouvido, amém? Por isso que a gente tem que avaliar o nosso coração quando a gente tem desconforto com relação à autoridade, com relação a ser liderado. Porque o pastor José Roberto tem uma frase, eu até escrevi aqui. A área da sua vida que você está enfrentando dificuldade é porque a palavra ainda não é uma revelação. Eu vou repetir para você. A área da sua vida que você está enfrentando dificuldade é porque a palavra ainda não é uma revelação. Ai, Malu, tem tanta dificuldade de receber da vida de tal líder. Ai, eu tenho tanta dificuldade de receber. Por quê, queridos? Faça uma autoanálise. A palavra tem sido uma revelação para você? Você entende a respeito do que é ser submisso? Do que é uma autoridade? Eu falei para o Marco que eu tinha no coração a respeito de falar de família cristã. E submissão e autoridade cabem muito bem dentro disso. Porque nós estamos vivendo em tempos que os papéis eles estão invertidos. Aí tem até um meminho que fala de mulher abacaxi, homem banana, que é o que tem acontecido nos dias de hoje.
A mulher quer ser a cabeça da casa e a Bíblia fala que o homem, Cristo é o cabeça da igreja, mas o homem, ele é o cabeça da nossa casa. Então, se você tem dificuldade com relação a isso, queridos, ore ao Senhor. Ah, Malu, mas hoje eu vivo um contexto que o meu marido não é cristão. Eu já te falei, ore para que ele se converta. Ore na sua casa, declare sobre a vida dele, que conhecimento vai chegar, que ele vai ser liberto, amém? Porque quando a gente pensa a respeito disso, projeta para mim em Gálatas capítulo 4, versículo 1, por favor. A gente pode pensar assim, ah, Malu, mas é meu direito de fazer determinada coisa, porque eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu sou estudada, é meu direito. Mas a Bíblia fala, queridos, que enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Pode ser seu direito. Pode ser seu direito estar aqui, pode ser seu direito estar à frente de alguma coisa, de algum departamento. Você pode ter vocação para isso, pode ser o seu chamado. Você pode ter até mais instrução do que a gente que está aqui falando, mais conhecimento, mais habilidade. Mas enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, queridos. Parafraseando, enquanto a gente não crescer e entender o nosso lugar, em querer aprender mais a respeito do nosso chamado, em se submeter àquilo que já foi estabelecido, a gente não vai ocupar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a moto que eu tenho é da Lavínia. É dela, está lá em casa, ela pode usufruir, mas ela ainda é menor. Ela não vai poder pegar essa moto e sair. Porque existe um tempo de crescimento, um tempo de submissão, um tempo de aprendizado, que ela vai precisar passar para, de fato, usufruir na totalidade daquilo que já é dela. Já é nosso, queridos. Tudo já é nosso por direito. Tudo já é nosso. Já foi conquistado na cruz, é tudo nosso. Mas enquanto a gente não aprender a respeito das coisas, a gente não vai usufruir na totalidade deles. Eu passo por algumas questões com a Lavínia e eu fiquei pensando a respeito dessa palavra mesmo. E quando eu lembrei do que eu tinha escrito, e o Senhor foi tratando comigo. Porque um pouquinho para trás, eu escrevi a frase do pastor José Roberto. E eu escrevi isso e voltei para ler aquilo que o pastor José Roberto falou. Que a área que eu não estou vivendo ainda na totalidade é porque a palavra não é uma revelação para a minha vida. Sabe, queridos, hoje eu tive um relatório, como eu disse, né? Não muito agradável. Eu faço um acompanhamento renal da minha filha. Ela, por uma negligência médica, ela teve um rinzinho dela que perdeu a função e ela fez uma cirurgia, enfim. A gente faz um acompanhamento com ela hoje para ver como vai ficar essa questão. E eu fiquei pensando, Senhor, será que Cristo, aquele que cura, não é uma revelação para mim, então? Será que o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades, não é uma revelação para mim, então? Sabe, queridos, mas a Bíblia fala também que a fé que tens para ti mesmo. A Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados na nossa fraqueza. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu fiquei, Senhor, então me ajuda a crer. Me ajuda a entender que o sacrifício foi feito uma vez por todas. Me ajuda a confessar certo. Porque todas as vezes que eu ia falar, eu falava, a Lavínia tem um rim paralisado. A Lavínia tem um rim paralisado. Eu acompanho o rim para tirar. Porque, como eu disse para o pastor uma vez, eu sou prática, eu sou da área da saúde. Então, quando eu ouço alguma coisa, eu lembro de uma colega de trabalho no regional que ela falava assim para mim que a ignorância era uma bênção. E olha que discrepância, queridos, com a palavra. E eu entendi o que ela quis dizer quando ela disse que a ignorância é uma bênção. Porque o fato de você não saber o que significa, aquilo não tem um peso para você. Porque, não sei o que significa, então tá bom. Mas como eu sou da área da saúde, quando eu ouço algo, minha cabeça já fica já pensando em tudo, em diagnóstico, em prognóstico, em cirurgia, em medicação, o que vai ser, o que não vai ser. E daí hoje o doutor abriu o exame dela e falou pra mim assim, tem cristais na urina dela, indicativo de pedra nos rins. Na hora eu falei, meu pai, ela não pode ter pedra, ela só tem um rim funcionante. E na hora que subiu aquilo, eu calei as vozes. Falei, eu não vou falar. Falei, doutor, o que precisa ser feito? Ele falou, vamos fazer um ultrassom para ver como é que tá esse rim dela. Amém. Já mandei uma mensagem pro Marco. E o meu eu, queridos, a minha alma, a minha carne, o meu eu mãe,
queria falar para o pastor, eu não tenho condição de ministrar nessa noite. Eu não consigo, está acontecendo muita coisa, essa semana foi uma semana turbulenta. E sabe, queridos, quando eu digo para você, Cristo, Ele é o suficiente. Cristo é o suficiente. Se hoje você não tem na totalidade a revelação disso, ore aquele que pode te ensinar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o Paracletos, ele é o professor. O Espírito Santo é aquele que ficou para ser o auxiliador a respeito de todas as coisas. É aquele que pode nos ajudar, é aquele que vai nos fortalecer. Sabe, muitas vezes você pode falar, Malu, mas eu cheguei agora, eu não tenho tantas palavras, eu não conheço tantas coisas. Mas, querido, se você souber um versículo que você ouve nesse lugar e colocar esse versículo em prática, já vai ser o suficiente, querido. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla a respeito de faça o rema. Faça o rema. A Janete ministrou aqui sobre Cristo é aquele que cura. Lá você vai ouvir palavras a respeito de cura, a respeito daquilo que o Senhor já fez por você. Lá tem uma matéria chamada Família Cristã. Lá vai te ensinar a respeito de como proceder como esposa, como filhos, como marido. Lá você vai aprender que você é a autoridade máxima sobre a vida dos seus filhos. Lá você vai entender, homem, que você é o cabeça. E você vai entender, mulher, que não é pesado ser submissa. Pelo contrário, nós estamos guardadas e protegidas. Ainda que hoje ele não entenda a respeito disso, porque quando a gente ouve, Malu, mas como que eu vou ser submissa para alguém que faz determinada coisa para mim? Sabe, querido, sabe qual que é o critério de avaliação que a gente tem que ter? Quando a gente fala sobre submissão, eu vou trazer para o contexto nosso, para quem trabalha em algum lugar e é explorado, ou para quem vive um casamento que o cônjuge não tem conhecimento da palavra. Quando você pensa, Malu, mas eu preciso me submeter a isso, pense na seguinte frase: fere os princípios bíblicos? Cristo me pediria isso? Porque se fere os princípios bíblicos, queridos. E, Malu, mas eu nem sei a Bíblia inteira para saber se fere ou não. Queridos, a gente sabe o que fere e o que não fere. Se você trabalha num lugar de contabilidade que seja, e o seu patrão fala para você, coloca um 0 a mais, tira um 0 daí. Ou se você trabalha num lugar, sabe essa medicação aqui? Guarda isso aqui para cá, põe isso ali para lá. Ou se o seu marido fala para você, hoje eu quero que você faça isso, e você entende que fere, sabe, queridos, não faça. Mas eu vou estar sendo insubmissa, não. Porque a nossa submissão primeiro é à palavra, aos valores que a gente tem aprendido nesse lugar, aquilo que Cristo estabeleceu. Aí sim a gente tem que trazer a nossa régua para isso, e é muito simples para a gente entender a respeito disso, queridos. Se fere ou se não fere, amém? É muito fácil entender a respeito disso. Projeta para mim, Cris. Eu queria chamar o grupo de louvor. Você é fiel ao meu tempo hoje, aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, como eu disse para você, em Roseira, as aulas voltam na segunda-feira. Aqui em Moreira eu sei que já começou, né, Bia? Mas eu quero te lembrar, pais, que na sua casa, sobre a vida dos seus filhos, você é a máxima autoridade. Então que você se levante mesmo como homem e mulher de Deus e imponha as mãos sobre os seus filhos e ore e declare sobre o ano letivo deles. Sabe, existem coisas que a gente tem deixado passar, a gente tem esquecido daquilo que nós carregamos, daquilo que nós somos. Eu quero te lembrar que nessa terra você é a autoridade máxima andando. Você é uma autoridade máxima andando na terra. Porque você é a igreja, você tem o nome de Jesus, amém? Você é filho. Se lembre mesmo daquilo que você carrega, da posição que você ocupa. Quando eu cheguei, né, quando eu comecei a trabalhar no emprego que eu tô hoje, a princípio a minha chefe, ela não gostou muito de mim. E eu quero que você entenda isso. Eu estava orando ali antes de iniciar. E o Espírito Santo trouxe essa frase ao meu coração. Se coloca de pé no seu lugar. Não é pessoal, querido. É espiritual. Aquilo que você está passando não é pessoal. É espiritual. Não é porque você é, não é pelo que você tem, é pelo que você carrega. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a sofrer muitos ataques lá. E o Marcos já falou sobre isso aqui.
e para uma certa forma de sarro, né, para tirar sarro de mim, me chamavam de irmã. Ah, irmã, vai lá, irmã, não sei o que, irmã. E hoje o meu apelido no meu serviço é irmã. Tanto que às vezes eles vão falar, pede pra Maluda, eles falam, pede pra irmã. Todos me chamam de irmã. A católica, da Umbanda, a espírita, todo mundo me chama de irmã. E o Marco, eu chegava e às vezes chorando e falava para ele, Marco, tá acontecendo isso comigo, eu tô passando por isso. E ele falava, mas faz alguma coisa, responde alguma coisa. Queridos, eu não tinha direção nenhuma. E eu falava para ele, eu não vou falar. A Bíblia fala que como uma maçã de ouro, numa salva, numa bandeja de prata, é a palavra dita no tempo certo. Queridos, eu me calei. Porque eu entendia que eu era submissa a uma hierarquia. Eu estava submissa a alguém que era minha chefe. E ainda que eu não concordasse com o que era feito naquele momento, ainda que eu não aceitasse o que era feito, ainda que aquilo me ferisse, eu preferia me calar. Porque eu entendia aquilo que eu carregava. E eu entendia que se eu fizesse algo na altura, eu seria exatamente igual àquilo que estava me ferindo. E não era isso que eu deveria fazer como crente daquele lugar. O irmã que me falava, me soava como um lembrete de você é alguém nesse lugar. Não se esqueça, Malu, você é alguém nesse lugar. Vinha como um lembrete para mim de que não é pessoal, é espiritual. Os ataques que você tem passado, querido, na sua casa, no seu emprego, com o seu filho, não é pessoal, é espiritual. Se lembre de quem você é. Se posicione nessa noite, naquilo que você tem aprendido nesse lugar. E quando eu menos esperei, um dia ela entrou, fechou a porta da sala e ela falou para mim assim, eu quero te pedir algo. Falei, pode falar, eu até assustei. Ela falou, eu quero que você ore para mim, porque está acontecendo isso. Queridos, naquele momento, eu agradeci a Deus, falei, obrigado, Senhor. Porque se eu tivesse feito para ela exatamente como ela fazia para mim, eu jamais seria reconhecido como de fato a irmã que eu sou reconhecida naquele lugar. Então eu quero te lembrar nessa noite que estar submissa, ainda que a gente não entenda as autoridades que o Senhor constituiu sobre a nossa vida, é libertador, querido, porque existe liberdade na submissão, existe provisão na submissão, existe cuidado na submissão. E essa imagem que eu pedi para a Cris projetar, apaga para mim, por favor, Cris, a luz, se conseguir apagar esse aqui também. Sabe, queridos, quando você olha a grandiosidade dessa árvore e quando você olha todos os frutos que ela dão, você entende que ela só pode produzir na totalidade daquilo que ela foi criada para fazer, porque ela está submissa a uma terra. Vocês estão submissos, nós estamos submissos a esse lugar. Nesse lugar, querido, existe provisão, nesse lugar existe proteção, submissa a essa terra, esse lugar a qual nós estamos plantados, queridos, existe alimento. Existe solução, existe conhecimento chegando, existem coisas que estão sendo criadas em nós e através de nós, que vão nos dar estrutura. Porque essa árvore, antes dela crescer desse jeito, antes dela ser essa grandeza, existe muita raiz por baixo, queridos. Assim como a Maria ministrou a respeito de edificar pessoas, quanto maior é o prédio, quanto maior é a edificação, quanto maior a construção, mais coisas por baixo tem que ter, queridos, para sustentar. Então, se nessa noite você entende aquilo que você carrega, o tanto que você vai crescer em Deus, esteja mesmo disposto a se submeter a esse lugar, a esse pastoreio, a essa liderança, amém? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Quero finalizar com esse texto. Aleluia. Achar ele aqui. Ore em outras línguas, querido. Se você ainda não ora em outras línguas, ore aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mas não fique com a boca fechada, não. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, fala assim. Aqui o contexto fala que um abandonou, o outro deixou, traz a capa, traz o livro, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi essa parte. 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras.
tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Sabe, queridos, que você não seja como essa passagem, alguém que resiste àquilo que tem sido liberado nesse lugar. Que você resista àquilo que tem saído daqui como ensino, como instrução. Que você resista à liderança que tem sido levantada sobre a sua vida. Sabe, pelo contrário, Senhor, é isso que tem para essa estação? É isso que eu preciso aprender? É isso que eu preciso fazer? É isso que eu preciso passar? Amém, Senhor. Sabe, queridos, porque eu vou te dizer, o nosso nível de crescimento, ele está diretamente ligado ao quanto a gente suporta ser submisso, sabia? Porque se essa árvore, ela poderia muito bem escolher não dar fruto, não crescer, ela poderia muito bem escolher não ser submissa, queridos. Mas ela pode ser tudo isso que você está vendo, porque um dia ela decidiu estar plantada num lugar, se submeter àquela terra, receber os nutrientes necessários para que ela pudesse crescer e florescer dessa maneira. Quando a gente olha para a baleia, aquela imensidão, aquela coisa linda no mar, submissa à água, queridos. Tira ela da água, quanto tempo ela dura fora da água? Quanto tempo ela vai durar? Mas ela só é tudo aquilo que ela é naquela grandiosidade, porque ela está submissa a um local. Se submeta a esse local, querido. Se submeta a essa terra, a essa igreja local, a esse pastoreio. Sabe, eu não vim trazer a respeito dessa matéria, desse tema, porque hoje eu estou como líder de algum departamento. Não, queridos. Porque antes disso eu também sou submissa a um pastoreio. Amém? Feche seus olhos. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Eu te dou graças nessa noite, porque eu sei, Pai, que os meus irmãos receberam algo da parte do Senhor. E eles vão sair daqui, Pai, entendendo que tudo aquilo que eles têm passado e vivido, Deus, em qualquer contexto que seja, tem forjado eles, Pai. Forjado caráter, forjado força, forjado, Pai, coisas neles, para que eles possam florescer, para que eles venham, Pai, frutificar e multiplicar, Pai. Muito obrigada, Deus. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que nós sairemos daqui, Pai, abastecidos da Tua palavra. Eu declaro, Pai, cada um deles saindo daqui não da mesma maneira que entraram, mas saindo daqui com algo da parte do Senhor. Muito obrigada, Deus, por revelação, por instrução. Eu oro, Espírito Santo, para que, mesmo quando eles forem embora, essa palavra ainda ecoe dentro deles, Pai. Que eles venham, Pai, ter desejo de conhecer mais a respeito do Senhor. E venham dar, Pai, passos assertivos para a Tua vontade. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque eu vou ver cada um dos meus irmãos cumprindo o seu chamado, correndo a sua carreira, Pai. E eu vou desfrutar daquilo que cada um deles carregam, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.